Sejam muito bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. Nesta edição trataremos a temática da adoração, em espírito e em verdade. Segundo este princípio, a adoração não tem enfoque no espírito da criatura, mas no espírito do Criador e nos seus frutos. A sociedade secular declarou que não existe certo nem errado, verdade ou mentira, apenas consciência situacional. Jesus declarou em termos absolutos que ele era o caminho, a verdade e a vida. Se o decálogo é a expressão verdadeira do caráter de Deus, exprimindo-se em princípios e não em práticas de perfeição, a sua adoção correta permite-nos conhecer o sistema de valores da verdade. A ideia de que as crenças não interessam, só apenas o espírito correto ou este enunciado invertido, resulta numa adoração contrafeita. Contaremos uma vez mais com a colaboração dos nossos comentadores, a doutora Isabel Ruivo e o pastor Jorge Machado. Agradecemos uma vez mais a vossa sublime participação. Muito obrigado. Obrigado nós. Vamos começar com a doutora Isabel. Embora Maria, mãe de Jesus, tenha sido uma personagem fundamental em todo o processo da Anunciação, no processo da vida e a biografia de Jesus Cristo, é verdade que tem um interesse religioso, sobretudo para as grandes religiões monoteístas. Nós destacamos aqui o cristianismo. Ela foi uma mulher extraordinária. Mas será que nós encontramos alguns elementos de sacralização desta personagem no texto sagrado? Não. Podemos pesquisar à lupa na nossa Bíblia, em versículo nenhum se encontra nenhuma referência à santidade de Maria, desta mulher realmente extraordinária, e em lado nenhum, em nenhum versículo se pode sequer vislumbrar alguma adoração a Maria. Maria foi realmente uma mulher importante, e já foi dito, ela teve no seu ventre, e nós mães percebemos o quanto este milagre da vida é extraordinário, ela transportou no seu ventre que é o nosso Salvador. Portanto, foi uma mulher importante, mas fazer dela outra coisa que não simplesmente esta importância que ela teve será desvirtuar a verdade bíblica. Doutora Isabel, estou-me a recordar rapidamente um episódio no primeiro milagre do ministério de Jesus Cristo, e marcou o seu ministério nas bodas de Caná. A determinado momento, eles solicitaram a ajuda à mãe de Jesus. Neste caso, ela seria uma familiar próxima dos noivos, senão não recorreriam à ajuda da mãe. Como é que foi a intervenção de Maria? Foi ela que fez o milagre? Pois, claro que não, não é? Ela não tinha esses poderes, ela não tinha essa capacidade, mas foi Jesus que fez o milagre, portanto, ela dirigiu-se ao seu filho, dirigiu-se a Jesus, e foi ele que realmente operou ali o milagre naquele momento. Então podemos ter um princípio de atuação ao longo da história no papel de Maria e de Jesus. Qual era o papel de Maria neste processo de adoração? De adoração, nenhum para ela própria. Ela reconhecia a sua pequenez, ela reconhecia a sua insignificância, se queremos dizer assim, e nesta altura, até das bodas de Caná, e até anteriormente, ela já tinha percebido que aquele seu filho era alguém especial, ele sim era digno de adoração, não ela. Portanto, ela desde sempre teve noção da sua posição enquanto talvez mãe. Um detalhe importante e que muitas vezes escapa ao mais profundo interessado leitor da Bíblia é que Maria era uma mulher letrada. E, sobretudo, no sistema social da época, as mulheres não eram letradas, porque ela ensinou os manuscritos ao próprio Jesus Cristo, ao Filho, não é? Que importância tem, exatamente, o papel de modelo desta mãe na formação e na educação do Salvador do mundo? Era uma mãe como nós não somos hoje, era uma mãe de proximidade, não é? Era uma mãe que estava próxima do seu filho, e era uma mãe que se preocupava com a sua educação. Temos alguns relatos que manifestam isso, até na preocupação quando Jesus vai para a sinagoga aos 12 anos, não é? E ela andava preocupada com José à procura do seu filho, e quando ele diz, não sabes que estou a tratar das coisas do meu pai. Portanto, era uma mãe de proximidade, uma mãe preocupada, uma mãe que não só ensinaria realmente as primeiras letras, ensinou os primeiros princípios e as primeiras... enfim, todos os valores morais e religiosos que ela tinha, ela ensinou ao seu filho, não é? Ao seu filho, portanto. Pastor Jorge, na questão da vinda de Cristo ao mundo, na sua vida e obra,
A doutora Isabel mencionou há pouquinho que este sistema de valores que foi integrado na educação de Jesus foi também importante para a compreensão do seu ministério nesta terra. De que forma? Sem dúvida, sem dúvida. Maria teve um papel crucial, como já aqui foi dito, na educação, mas também na questão da vinda de Jesus a esta terra. Portanto, ela está, digamos, inserida no plano de Deus para a salvação do homem. Não em que ela possa, digamos assim, e por isso aqui se teve o cuidado de deixar isso muito claro, não que ela possa ou que tenha poderes para contribuir para a salvação do homem, o contributo que ela poderá dar, que ela pode dar, é o mesmo que nós podemos dar em relação ao nosso próximo ou em relação aos nossos filhos, e ela o deu tendo ela o privilégio de facto de ensinar Jesus, valendo-se dos manuscritos, valendo-se dos conceitos morais e dos princípios que tinha para os transmitir. E daqui realçamos realmente este plano, este aspecto importante na vida de Maria. O nascimento de Jesus é sobretudo um milagre. É o milagre do Espírito Santo. Digamos, ele é concebido pelo Espírito Santo. Maria transporta, digamos assim, para si todo o aspecto humano do aparecimento de Jesus nesta terra. Até porque, numa perspectiva anatómica, para que exista a concepção, é necessário existir um óvulo e um esperma. E parece que um dos elementos não esteve presente nessa concepção. Então aqui é qualquer coisa que escapa ao processo tradicional e normal. Por isso mesmo é que nós aqui realçamos os dois aspectos, o aspecto divino e o aspecto humano, que mais tarde, ou que logo a seguir, com o nascimento de Jesus, e isso foi bem patente na vida de Cristo. Jesus carregava dentro de si, digamos assim, ou consigo, um aspecto humano, porque tornou-se homem para salvar o homem, mas ele era Deus. Deus feito carne, digamos assim. Talvez dirigir-me à doutora Isabel. Qual era a diferença entre Maria e as outras mulheres da época? Porquê Maria e não as outras? A Maria, Deus selecionou, não é? Acho que quando Deus pensou em escolher a mulher que iria conceber aquele filho tão especial, aquele ser tão especial, melhor dizendo, Deus selecionou uma mulher que era uma jovem ainda, não é? Que era, com certeza, íntegra, reta. Teria a ver com o seu sistema de adoração também? Também os princípios, sim. Também aí se diferenciava pelo seu princípio de adoração, sim, sim. Nós não temos muitas referências bíblicas acerca de Maria antes do seu chamado para ser mãe de Jesus. Não temos. Mas temos as evidências que vêm, digamos assim, e que vêm demonstrar exatamente aquilo que era antes. Porque Maria não se tornou uma mulher diferente a partir do momento em que Jesus nasceu. Ela já o era antes, quando foi chamada por Deus. E Deus a chama e lhe dá essa missão exatamente por essa razão. Através do texto, sobretudo na área da semântica, é introduzida uma figura que é a prolepsia, uma estrutura proléptica. É evidente que não nos dá características do que seria a vida de Maria anteriormente, mas essa viagem ao futuro rapidamente nos deixa antever, é-nos revelado o que é que era a essência do caráter desta senhora. A adoração fazia sentido, era primordial na vida de Maria. E por isso foi escolhida por Deus, não é? E por isso nós vemos a seguir o que acontece quando Jesus nasce e qual é a postura que Maria tem. E vamos ver exatamente agora, sobretudo no livro de Lucas, no Evangelho Sinótico de Lucas, no capítulo 1, versículo 46 e 55, nós encontramos um cântico especial, designado por Magnificat. É um canto que tem esta designação devido à Vulgata Latina, que também está integrada no texto grego Livro de Odes. É uma poesia, com 4 estrofes. Inclusive, o próprio compositor Bach estabeleceu uma área baseado neste cântico. A pergunta que eu faço neste momento à doutora Isabel é: porquê é que Maria entoou este cântico? E estava baseado em quê?
Maria cantou isto, é um cântico de louvor, não é? Sabemos, contextualizando um bocadinho esta situação, ela tinha ido visitar a sua prima, Isabel, que também estava grávida de João Batista, e Maria sente nesta visita, sente neste contacto com a sua prima, e também teve noção da sua própria gravidez, não é? E da importância da sua gravidez e daquilo que transportava em si. E quando ela canta este cântico de louvor, é realmente de adoração, onde, mais uma vez, como já aqui foi dito, reconhece a sua pequenez e exalta Deus, aquele a quem sempre terá adorado. E que reconhece aqui realmente é uma bem-aventurança, não é? Ela reconhece a sua pequenez e diz: desde agora todas as gerações se considerarão bem-aventuradas, considerarão bem-aventurada. Maria tinha realmente motivos para louvar a Deus, porque ela era realmente... sentiu realmente essa importância dentro de si. Pastor Jorge, este cântico referenciado é um cântico de intuição, de espontaneidade, ou é um cântico intencional preparado? Eu creio que é espontâneo. Reflete, sobretudo, gratidão que Maria sentia e sentia motivada a adorar. Vamos ver um pouco algumas frases ou algumas palavras que eu gostaria de destacar neste cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Aliás, a palavra magnificat significa exatamente engrandecer. Cá está. E ela começa por isso diz: e o meu espírito se alegrou. Cá está a grande alegria que ela sentia, embora a responsabilidade que isso lhe trazia, mas também o alto privilégio que se transformava nessa alegria. Alegrou-se e depois, reparem o que ela diz aqui. E vem responder também a alguma questão que vem de trás. Alegra-se no Deus, meu Salvador. Ela fala da necessidade de um Salvador também em sua vida. Ela reconhece a necessidade da salvação. E, portanto, este é o aspecto mais que humano de Maria. Se alguma vez alguém quiser colocar Maria num pedestal, digamos, superior em termos da santidade, deve ou não deve ser adorada, eu pergunto então, como é que alguém que necessita de um Salvador pode ser adorado? Aquele que necessita do Salvador é quem? O pecador, o que está perdido. Não é? E ela considera-se exatamente entre estes. Por isso nós vemos aqui que este cântico de Maria é um cântico de engrandecimento a Deus, que reflete exatamente a sua necessidade, mas que reflete sobretudo a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Diz: a sua misericórdia vai de geração em geração. Pastor Jorge, nesse reflexo do Magnificat, será que não está repercutido também a experiência de adoração, ou seja, no estudo dos rolos do manuscrito do Antigo Testamento, que eram os únicos rolos que existiam na altura, em que dá a sensação que Maria alude ao Cântico de Ana, a textos messiânicos de Isaías, inclusive ao canto de Baruque e de Moisés em Êxodo. Era neste sentido, talvez, que há uma preparação nesse sistema de adoração. É um cântico que não é, sobretudo, carismático, baseado nas emoções, mas é um canto também preparado, devido a essa experiência. Para uma coisa, a questão de ser preparado não lhe tira a sua espontaneidade. Não é? Porque realmente Maria tinha conhecimento das Escrituras, do Antigo Testamento, que eram as Escrituras que tinham naquele tempo. Não é? E ela recorre exatamente a isso, mas há aqui espontaneidade motivada pela grande gratidão que ela sentia para com Deus, não é? Por ter sido escolhida para um privilégio tão grandioso como foi. O tempo está reduzido, vamos ter que avançar um pouquinho. Doutora Isabel, em João, no capítulo 4, no versículo 24, encontramos um dos muitos encontros com Jesus, e normalmente os encontros com Jesus marcavam sempre um antes e um depois na vida das personagens, dos seus interlocutores. Neste encontro especial, com a mulher samaritana, Jesus faz uma recomendação especial a esta senhora. Afirma que a centralidade da adoração não residia nos locais de culto. Porquê? Porque não é no lugar físico que se encontra realmente a gênese da adoração, mas nesse Deus Criador e nesse Deus
Salvador. Portanto, devemos adorar independentemente do lugar onde estamos, e aí a nossa adoração deve ser superior, deve extravasar o lugar onde adoramos. Portanto, Jesus quis dizer àquela mulher, e ao encontrarmos aqui esta conversa de Jesus com a mulher samaritana, algo estranho naquele tempo, não é? Também não era quase permitido que houvesse diálogo entre um judeu, não é? E uma mulher, um samaritano, sabemos a rivalidade mulher que existia. E samaritana. Mulher e samaritana. Tudo aquilo que agravante, seria, não é? Na cultura judaica. tudo aquilo que impediria este diálogo, mas Jesus pede àquela mulher água, não é? E sabemos que mais do que aquela água física, ele estava a querer dar uma mensagem da água da vida, e este é o preliminar, é a forma como ele mete conversa, digamos assim, não é? Encontra a forma de se relacionar com aquela mulher para lhe dar não só a mensagem desta água da vida, que era ele próprio, Água que era bem Jesus, essencial, comum a todos os povos, não é? com certeza, já naquele tempo também, obviamente, desde sempre, mas Jesus quis nesta altura dar um sentido figurado a esta água, transportando aqui para a água da vida. E este foi o início de conversa para então dizer-lhe que não aqui em Samaria, nem em Jerusalém será o lugar de adoração, mas a mensagem que Deus também aqui quis transportar foi que Deus não quer mais do que os nossos rituais e do que as nossas tradições. Não é? Ele queria dizer àquela mulher que o mais importante não eram as tradições, não eram os hábitos rituais, mas era o nosso coração. Deus quer o nosso coração inteiramente e de uma forma completa. E, portanto, tudo isso... Podemos dizer até que a disputa da sacralidade dos lugares é intemporal e começou ali. Talvez os samaritanos, baseado no texto dos montes das bênçãos da maldição, entre Ebal e Gerizim, havia ali uma certa disputa. Esta mulher é extremamente inteligente. Quando Jesus lhe diz que eu vou-te dar outra água, será que estaria a provocar uma reação, original uma reação naquela mulher? Porque ela dá a sensação de dizer a Jesus, será que tu vais cavar um poço aqui ao lado, o poço que Jacó cavou? Tu és capaz de fazer isso? Será que ela estava a entender exatamente o sentido ou o ensinamento teológico que Jesus lhe queria deixar naquele momento? Eu creio que numa primeira fase não teria compreendido, obviamente. Teria o que é que estás a querer dizer com isso, né? Que conversa é esta, que temos aqui a água do poço. Foi preciso Deus continuar este discurso, esta conversa, para que ela entendesse onde é que Deus queria chegar. E realmente foi uma mulher, segundo o relato, foi uma mulher que foi receptiva a esta mensagem. Portanto, ela própria ali terá ter-se transformado numa crente, não é? Ela aceitou aquela água viva e aceitou aquela realidade que Jesus lhe estava a querer mostrar. Até porque a linguagem dela talvez fosse um pouquinho frívola, superficial e às vezes até brejeira. E Jesus Cristo era profundo. Quando lhe falou em água, talvez ela percebesse em cisternas, talvez num spa, a palavra latina sanitárium per aqua, que é um termo latino, já existia com o Imperador Romano, não é? Com o Império Romano, e em voga nos nossos dias, e talvez ela entendesse um pouquinho esta dimensão, não a linguagem que Jesus queria dizer, porque, como disse a doutora Isabel há pouquinho, a própria água da vida era Cristo. Exatamente. E ela não terá entendido isso. Não entendeu isso. Uma primeira abordagem. Claro, Então eu pergunto ao pastor Jorge, de uma forma clara, o que é adoração em espírito e em verdade? Esses dois pontos são muito importantes e são mencionados por Jesus. Exatamente. Jesus fala dos verdadeiros adoradores. E quando Jesus fala dos verdadeiros adoradores, ele destaca estes dois aspectos. Importa que adorem em espírito e em verdade. Jesus está a falar, em primeiro lugar e antes de tudo, e a apelar a uma adoração equilibrada, que venha do coração, que seja sincera, que tenha realmente uma consciência espiritual, não é? Sem, digamos, hipocrisia, mas uma adoração sã, ou seja, o expor do coração a Deus. Poderá ser quase como na oração, e a oração também pode fazer parte da adoração, quando nós abrimos o nosso coração a Deus e nos expomos sem qualquer reserva. Isso é adorar a Deus em espírito, ou seja, deixar que Deus penetre no âmago da nossa alma e deixar que nós possamos extravasar o que está cá dentro, perante Deus. Não é que Deus não conheça, Deus sabe tudo a nosso respeito, mas Deus quer que haja esta interação, esta proximidade do homem. Depois temos a questão da verdade. É um convite que Cristo faz
a adorar a Deus no sentido... Pastor Jorge, então eu posso dizer o que importa é ter um verdadeiro espírito, não é? Ter um bom espírito, isso é que é o importante na adoração, mais nada, não é? Não é isso. Não, absolutamente não. Isso é muito importante. E por isso Jesus menciona 2 aspectos. Porque o segundo aspecto que ele menciona, e era aqui onde estávamos a entrar agora, é a questão da adoração em verdade. É o convite para adorar a Deus em verdade, porque Deus revela a sua verdade. E Deus, quando revela a sua verdade, tem um propósito. E qual é o propósito? É que o homem realmente viva de acordo com essa verdade. E onde está a verdade de Deus? Jesus disse um dia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está nele próprio, a verdade está em Deus. Não é? Exatamente, porque ele é a verdade. A palavra de Deus, porque é de Deus, a Bíblia Sagrada, contém a verdade, ou é a verdade. É a palavra verdadeira de Deus. E, portanto, Deus mostra-nos o seu propósito, a sua vontade, através da sua palavra. Ou seja, como um verdadeiro adorador, eu tenho que conhecer exatamente a verdade e estar disposto a aceitar essa verdade em minha vida e a cumpri-la na minha vida com a ajuda e com a graça de Deus. E então a adoração, digamos assim, abrange estes 2 aspectos que estão intimamente Jorge, ligados. Como o Estado português, a sua soberania é mantida pela Constituição, poderemos dizer que Deus também tem a sua Constituição? Que é isso que mantém a verdadeira adoração? Sem dúvida. Deus tem a sua lei, não é? E a sua lei é santa, é sagrada, portanto... Imutável. Deus, imutável. Essa lei não mudou em nenhum dos aspectos, desde o primeiro momento em que Deus a entregou escrita ao homem, como reza lá no texto de Êxodo, quando Moisés trouxe as tábuas da lei, não é? Nada mudou, portanto, Deus tem a sua lei. Deus tem a sua lei. E chama os seus filhos, de facto, para uma conformidade com a sua verdade. Doutora Isabela, a última questão, o tempo terminou. Será que este espírito, e em verdade, também significa assumir e reconhecer Deus como o nosso Criador? Absolutamente. Deus, como nosso Criador, é o princípio da nossa adoração e da nossa fé. Não é? Esse é o espírito correto, não é? Assertivo. Absolutamente. Deus, nosso Criador. Deve ser o alvo e o centro da nossa adoração. Se não o aceitarmos como nosso Criador, mais uma vez voltamos ao princípio. A nossa fé será em vão. Porque Ele é nosso Criador, ao aceitarmos como Criador, Ele é nosso Redentor, e tudo isto todas estas situações faz o ciclo da nossa vida e da nossa fé. E se eu desvirtuar o tal articulado legal, que era a expressão da vontade de Deus que mencionava o pastor Jorge, significa então que eu, aplicando práticas de perfeição na minha vida, estou a retirar Deus como o Criador e estou a tentar salvar-me por mim próprio. Isso será um falso sistema de adoração. Absolutamente e completamente erróneo, não é? Não nos conseguimos salvar a nós próprios. Ok, muito obrigado pela vossa colaboração. Obrigado. É mais fácil ser religioso do que cristão. O religioso mantém uma relação com o sistema ideológico, que exige práticas e convicção. Por outro lado, o cristão, como refere o nome, mantém uma relação viva com Cristo, que exige mudança e conversão. O adorador, mais do que formação ou informação, precisa de uma transformação. Adorar a Deus não é trabalhar para Ele, mas sim ser trabalhado por Ele. A água viva, que é o próprio Cristo, promete preencher e efetuar a mudança enquanto se adora. A todo um instante se pode entrar em adoração, em espírito e em verdade. João 8,32 afirma: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, inclusive de nós próprios. No próximo programa, intitulado A Adoração na Igreja dos Primeiros Tempos, refletiremos sobre o processo de adoração depois da ascensão de Jesus Cristo e o impacto da mesma sobre a Igreja Apostólica. Não falte. Agradecemos a sua preferência. Contamos consigo para o próximo encontro.